Cara, geral fala sobre maias, incas, astecas, como se fossem os povos mais evoluídos daqui, os povos pré-colombianos, claro. E de fato eles eram, mas tu tá ligado que aqui na Amazônia nós tivemos também povos tão evoluídos quanto eles, né? Não sei. Não? Mas nós tivemos, cara, tivemos sim. Quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Confuso, né? Fica aqui que eu te explico. Meninos e meninas, para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Lopes e para quem me conhece também, já que, bom, eu não vou mudar meu nome por causa de vocês. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma espécie de apanhado sobre a pré-história da Amazônia. Na verdade, não é nem só no vídeo de hoje, né? Porque esse assunto é um pouco longo e para não ficar uma parada muito, sabe, extensa, até porque eu tô ligado que essa geração TikTok, vocês aí, não tem muita paciência para assistir vídeos longos. Então nós vamos dividir este assunto em dois, talvez três vídeos, enfim, quem sabe até numa playlist para que não fique um negócio maçante, nem para vocês, nem para mim, beleza? Então, já que esse vídeo é meio que um vídeo introdutório, nós vamos fazer nesse primeiro momento alguns esclarecimentos para que vocês possam ter uma base, digamos, mais forte, até para entender o que vai rolar lá para frente. O primeiro esclarecimento é que é o seguinte: o tema pré-história ele é muito trabalhado pela mídia de modo geral, cinema, TV, livros, enfim, como eu disse, mídia de modo geral. Tu já viu o filme do Indiana Jones, já deve ter visto o filme da Múmia, já deve ter talvez jogado Lara Croft, né, Tomb Raider, tem até filme dela, talvez já tenha lido algum livro a respeito disso. Então, assim, a mídia trabalha isso. Só que na mídia, essa questão da pré-história, ela é trabalhada de uma forma um tanto quanto fantasiosa, cheio de maldições, de tesouros a serem encontrados, é cada perrengue que os caras passam por lá, coisa que é bem diferente da realidade. O que não quer dizer que a realidade seja chata, que seja tipo, "Blá, ninguém quer saber". Não, pelo contrário, tem muita parada interessante e eu espero que você, no vídeo de hoje, consiga, digamos, descobrir alguma dessas coisas interessantes. Então, partindo para os esclarecimentos, o primeiro que a gente tem que fazer é sobre o termo pré-história, tá? Esse termo ele existe desde o século XIX e ele compreende um período que vai do surgimento das sociedades humanas até o advento da escrita. Então, nesse intervalo de tempo, nós temos o que os historiadores chamam de pré-história. Os historiadores daquela época, eles acreditavam assim, que uma sociedade só pode ter a sua história estudada, contada através da escrita, tá? Portanto, as sociedades que existiram antes do advento da escrita eram conhecidas como sociedades pré-históricas, enquanto que as sociedades que surgiram após o advento da escrita passaram a ser conhecidas como sociedades históricas. Mas mesmo essa definição começa a ter, digamos, algumas mudanças com o passar do tempo, porque tudo evolui, ou quase tudo evolui. Na verdade, tem parada que não evolui, mas isso é assunto para outro momento. Realmente. Por exemplo, ao invés de apenas a escrita ser considerado como um relato fiel das tradições, da história da cultura de um povo, outros relatos também passaram a ser considerados, como, por exemplo, relatos orais, pinturas rupestres, esculturas, enfim, outras coisas que não apenas escritas, seja no papel, seja em tábuas de argila, enfim. Portanto, essas, digamos, modificações na maneira de analisar o passado de uma sociedade fez com que outras coisas interessantes surgissem. A gente vai falar sobre algumas delas ao longo desse vídeo. E até mesmo a questão da escrita, ela tem que ser um tanto quanto relativizada. Por quê? Porque a escrita ela não surgiu no mundo ao mesmo tempo, em todos os lugares, de forma sincronizada. Pelo contrário, ela surgiu em contextos diferentes, em locais diferentes, épocas diferentes, de modos diferentes, enfim, tudo diferente. Por exemplo, na Ásia, tanto no Oriente Médio quanto ali na parte mais do sudeste da Ásia, como a China, já existem relatos de que há cerca de 5 mil anos já tinha ali um tipo de escrita, tá? Diferente da que a gente tem hoje, claro, mas um tipo de escrita. Enquanto que na Europa, os ditos evoluídos, os ditos colonizadores do Novo Mundo e tal, alguns desses povos europeus só tiveram conhecimento da escrita lá pelo século I antes de Cristo, ou foi depois de Cristo, acho que foi antes. Enfim, produção, bota aqui se foi antes ou depois, com a invasão do Império Romano nas suas terras lá, e aí quando os romanos chegaram, eles trouxeram, além de muita porrada e confusão, também a escrita. Então, assim, tem que dar uma relativizada na questão da escrita. Outra parada que eu já vi muita gente confundir é o seguinte: paleontologia é uma coisa, arqueologia é outra. Fala, não me diga! Então, trocando em miúdos, a arqueologia ela estuda mais ou menos a história das sociedades, dos povos antigos. Então, aquelas escavações que a gente vê lá no Egito, nas pirâmides, nas cidades-estado da Grécia, nas ruínas de Roma e em outros lugares por aí, em sítios arqueológicos aqui na Amazônia mesmo, esse é trabalho de arqueólogo. O arqueólogo ele estuda sociedades, o passado de uma sociedade. Enquanto que o paleontólogo ele estuda
a vida de animais, de plantas, ou seja, ele não estuda a sociedade, não estuda pessoas. O paleontólogo ele estuda como que a natureza se comportava há milhares, milhões de anos. Portanto, aquele pessoal que procura dinossauro, fósseis, esses são paleontólogos, enquanto que arqueólogos estudam as pessoas, as sociedades, as cidades. Beleza? Outra parada que é bom salientar e é bom deixar bem claro, e até porque ela é bem importante, aliás, ela é importantíssima, é o teu like. É, deixa o like aqui, comenta, compartilha, espalha, espalha para geral mesmo. A gente precisa aumentar o tamanho do nosso Amazônia da Verso. E você, pequeno gafanhoto ou pequena gafanhota, é peça fundamental nesse nosso esquema, tá? Esse canal ele foi criado para que você tenha uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a Amazônia claro, com um olhar de quem é daqui, um olhar de quem é da Amazônia. Portanto, a gente tem que fazer com que esse negócio dê certo, até porque eu tenho uns projetos aí, por exemplo, ir para Dubai, sei lá, dar uma volta no Caribe, e para isso preciso de grana, e seu like é fundamental nesse processo. Tô brincando, quer dizer, não tô não, mas tu entendeu. Portanto, curte aqui, curte, comenta, diz assim, pô, Fábio, fala sobre tal coisa, Fábio, melhora isso, melhora aquilo. Preciso muito desse teu feedback, então ajuda aqui a nós. Bom, deixando esse nosso momento mendigo de lado, eu vou falar uma parada aqui que é meio óbvia. Eu creio que tu, como uma pessoa inteligente que sabe disso, mas ainda assim é bom deixar claro. O nosso passado, enquanto Amazônia, enquanto continente americano, ele não começa com a chegada dos europeus. Claro, antes dessa chegada desse povo escroto de lá da Europa, nós já tínhamos uma história aqui que não era registrada no papel, né, na forma escrita, mas que era tão importante quanto a que passou a ser contada a partir do ponto de vista dos europeus. Portanto, a pré-história da Amazônia ela é riquíssima e a gente vai começar a ver a partir de agora alguns detalhes mais especificamente sobre a chegada desses povos, tá? Uma das primeiras coisas que a gente tem que deixar claro é o seguinte: a população daqui da Amazônia e do continente americano de modo geral, ela não é autóctone. O quê? Como? Autóctone. Que isso? Não sei. Autóctone é o seguinte, é o tipo de pessoa, é o grupo de pessoas, né, que não é original de uma certa área, que não é nativo, que não nasceu ali. Portanto, se a população da América e, consequentemente, da Amazônia não era autóctone, significa dizer que eles vieram de algum lugar para cá. E aí que começam as perguntas. De onde vieram? Quando vieram? Como vieram? Será que elas tinham um bigode tão bonito quanto esse meu? Ai, que delícia! Duvido. Eu também. E aí que entram as teorias. Nós vamos falar de 3 teorias, só que dessas 3, basicamente, só 2 são levadas a sério, enquanto que a terceira é meio que... ninguém liga. As teorias são essas que vocês estão vendo aqui, tá? E a gente vai falar sobre cada uma delas a partir de agora. Então se liga. Falando da menos importante ou da menos aceita, né, para mais aceita, a gente vai começar com a teoria africana. Na verdade é uma espécie de assim, teoria africana barra oceânica ou da Oceania, que é o seguinte: de acordo com essa teoria, os seres humanos, os primeiros habitantes da América e consequentemente da Amazônia, vieram da África e também da Oceania, mais ou menos ali na mesma época, e eles vieram navegando ou atravessando o mar em algum momento que a maré estivesse baixa, e quem veio da África chegou aqui na costa leste, enquanto quem veio da Oceania chegou na costa oeste do continente americano. Como eu disse, essa teoria ela tem pouquíssimas pessoas que a consideram correta, consideram aceitável, então ela não tem muito prestígio na comunidade científica. A segunda teoria é a teoria malaio-polinésia. Essa teoria diz que os seres humanos vieram para cá navegando lá da Polinésia, que é uma região da Oceania, e vieram em pequenas embarcações bem típicas. Tu assistiu aquele filme Moana? Filme bacana, né? Filme. Pois é, aquele filme mostra mais ou menos como seriam essas populações e é aquele pessoal lá, quer dizer, não o filme da Moana, tu entendeu? Aquele pessoal lá, eles vieram navegando, parando de ilha em ilha, ou seja, essa viagem durou muito, muito tempo, foram gerações navegando, até que conseguiram chegar aqui e a partir daí começaram a se espalhar pelo continente, né? Começaram a entrar em direção interior e cada vez mais chegando em áreas diferentes. E uma espécie de tentativa de provar, uma espécie de vestígio dessa teoria... Ah, detalhe, esqueci de falar. Segundo essa teoria, eles chegaram aqui há mais ou menos uns 10 mil anos ou um pouco mais. Existem relatos que provam até que são um pouco mais, mas ainda tem controvérsia. Em todo caso, os cientistas trabalham com a hipótese de que essa primeira migração vindo da Polinésia para cá aconteceu há cerca de uns 10 mil anos. E sobre aquelas provas que eu falei, vestígios, é o seguinte: assim como o pessoal lá da Polinésia, várias tribos indígenas daqui, da América, também utilizam zarabatanas para fazer caça, utilizam veneno para pescar e para caçar também, utilizam tambores de peles, fazem as suas casas, cabanas, né, em cima de estacas, exatamente como os povos lá da Polinésia faziam e fazem até hoje.
Então isso seria uma espécie de herança, né, desses povos que chegaram aqui e trouxeram, claro, o seu jeito de viver, sua cultura, suas tradições para cá também. E a terceira teoria, que é aquela que é a mais aceita, pelo menos assim, até o momento a comunidade científica considera ela como a mais aceitável, é a teoria de Bering, que fala resumidamente o seguinte: em algum momento, né, o mundo ele passou por uma era glacial e a parte que separa Bering, ou melhor, a parte que separa a Ásia da América do Norte estaria congelada, ou seja, formou-se uma espécie de ponte de gelo natural e a partir de lá os animais começaram a migrar da Ásia para cá, para a América, e atrás desses animais vieram os primeiros habitantes da América, ou seja, eram caçadores. Sabe aquele filme Era do Gelo? Pois é, aquele pessoal que fica lá caçando mamute, o... Como é o nome dele, meu Deus? Manny. Enfim, aqueles caras que ficam caçando mamute, aqueles caçadores, eles vão atravessar essa ponte de gelo atrás das grandes presas, atrás das grandes caças, e vão chegar na América do Norte, e de lá para cá vão se espalhar exatamente como aconteceu de acordo com a teoria Malaya e Polinésia. Então essas três teorias basicamente são as que mais são trabalhadas, sendo que, como eu disse, essas duas últimas, principalmente essa última, é a mais aceita. O fato é que, assim, essas três teorias isoladas, sozinhas, elas têm vários furos, elas têm várias, assim, partes que não se encaixam, que deixam ali perguntas sem resposta. No entanto, quando a gente faz uma espécie de junção dessas três teorias, e até de outras que eu não citei aqui, os cientistas chegam à conclusão que a migração para cá, para a América, ela não aconteceu em um só momento, vindo de um só lugar, em uma só época, de um só povo. Não, pelo contrário. Ela acontecia de forma não sincronizada, ou seja, foi em épocas diferentes, vindo de lugares diferentes, vindo de trajetos diferentes, utilizando meios de transporte diferentes e principalmente povos diferentes, o que faz com que a gente tenha uma explicação mais ou menos razoável sobre essa diversidade que a gente tem aqui no nosso continente. É só você dar uma olhada, que ao contrário do que um bando de Zé Ruela pensa que índio é tudo igual, a gente sabe que existe uma diferença gritante entre os povos indígenas, por exemplo, daqui da Amazônia, com os do Peru, com os da América do Norte, da América Central, enfim. Tá? Então, essa diferenciação, essas características diferentes, não só físicas, mas culturais, de idioma e de tudo mais, seria explicada por essas migrações de épocas diferentes, em contextos diferentes. E, bom, de fato faz sentido. Pequenina criança, como eu falei, a ideia é fazer um vídeo não muito longo, portanto, esta primeira parte vai ficando por aqui. Eu vou deixar um outro vídeo aqui, eu vou até colocar logo o card que vai estar por aqui ou aqui, vai estar em algum lugar daqui da tela. E vocês, por favor, dê uma clicada, confiram lá, tá? Vou deixar na tela final também. E mais uma vez, nosso Momento Mendigo, like, curte, compartilha, comenta, espalha para geral. Eu preciso muito, muito da sua ajuda. Manda para aquele contatinho, manda no grupo da família, manda para geral, tá? Porque isso é muito, muito importante pra gente, tá? Te vejo no próximo vídeo. Beijão e até depois.